4. Ilse, você me ouve? Ouço, Sandra, mas pode haver interferência, hein? A emoção é muito grande, sobretudo pela maneira como aconteceu, porque foi uma fumaça muito sutil. Ninguém via direito, não se sabia se o Papa estava eleito ou não. E os sinos da Basílica de São Pedro demoraram a tocar para confirmar a eleição do novo pontífice. Então, nesses minutos aí, foi uma confusão danada, uma grande emoção, as pessoas correndo de um lado para o outro, gritando. E agora está todo mundo aqui olhando para o balcão central da Basílica, esperando o anúncio, abemos Papa e o nome do novo pontífice romano. Ilse, por aqui nós só conseguimos confirmar a 1h03 que a fumaça realmente era branca. Ela começou a sair ao 12h50 e levamos aí 13 minutos para descobrir que ela era branca, como todo mundo ficou em atenção. A sensação que nós temos é que os sinos só começaram a tocar muito tempo depois, porque também só foi confirmada que a fumaça era branca todo esse tempo depois. Não foi essa a sensação por aí também? Eu acho que sim, acho que as coisas aconteceram mais ou menos como você está dizendo. Agora, a primeira fumaça que saiu, na verdade, ela era negra, depois ela virou branca, e daí ela continuou bem clara, mas era muito pouca fumaça, então as pessoas não tinham certeza disso, né? Agora, qual é o próximo passo, Ilse? Em seguida, portanto, o protodiácono deve aparecer na sacada do Palácio Apostólico para anunciar o nome do novo Papa. Isso deve acontecer em quanto tempo? Olha, a previsão inicial era de 45 minutos, porque depois do Papa eleito, eu desconfio que ele tenha sido eleito na quarta votação, porque foi antecipada a fumaça uma hora antes, né? Ele teria que receber os cumprimentos de 114 cardeais eleitores que estavam ali com ele, né? Depois, então, ele iria para a Sala das Lágrimas, para vestir o traje do Papa, quer dizer, esse tempo, mais ou menos, é calculado em 40 a 45 minutos. Então, ele será anunciado aqui na praça, que está repleta nesse momento. Ilse, vamos lembrar que momentos antes de sair a fumaça branca, o novo Papa foi perguntado pelo decano Josef Ratzinger se ele aceitava ser Papa, não é isso? Eu não entendi bem a pergunta, mas quando um Papa é eleito, sempre é perguntado a ele se ele aceita essa missão de ser Papa, né? Portanto, ele já aceitou essa missão. Nós temos um novo Papa, o mundo católico tem um novo Papa, e vemos agora, Ilse, uma imagem fenomenal, a Praça São Pedro coberta de gente. Você já tem uma ideia, já há números sendo divulgados de quantas pessoas estão presentes neste momento? Olha, não tenho ideia, mas se fosse para poder calcular, eu diria de 80 a 100 mil pessoas, talvez. Não, mas realmente é uma suposição. Ilse, nós vemos bandeiras do mundo inteiro, inclusive bandeiras brasileiras já apareceram, e percebemos que as pessoas estão realmente muito animadas. Existe algum grito em uníssono? Existe alguma manifestação conjunta dessa população? O único grito que foi realmente ouvido hoje foi Mata Branca. Mata Bianca e Mata Branca. Uma comemoração de todos. E vemos agora as pessoas também gritando que habemos Papam. Eu estou exatamente no centro da praça, ao lado do obelisco. Aqui a gente consegue ouvir uma gritaria danada, mas não consegue identificar o que as pessoas estão gritando ou falando. Ok, Ilse, daqui a pouco nós voltamos ao vivo novamente com você da Praça São Pedro. E vamos conversar agora com o coordenador da Pastoral Universitária da PUC, Padre Vando Valentini. Padre, finalmente habemos Papam, uma expectativa que existiu durante muitos dias, desde a morte do Papa, já se especulava sobre o novo Papa, o nome do novo Papa. Bom, em poucos instantes, saberemos este nome. Certo. A coisa que nós esperamos é de redescobrir quem é o nosso Pai, porque toda a igreja precisa de um ponto de referência claro, e o Papa é isso. É
encontrar então um homem concreto que assume a paternidade, quer dizer, que assume essa tarefa de guiar a igreja e de levar o povo de Deus, mas não só o povo de Deus, o povo todo à verdade, à beleza, à justiça. Então, essa expectativa é muito grande porque, enfim, redescobrir o Pai hoje. Então, e essa a coisa mais bonita também que eu acho desse momento, dessa espera cheia de emoção, é o fato de esperar um Papa que seja tão homem como foi o Papa Wojtyla. O que a Igreja Católica precisa nesse momento? Que tipo de líder ela precisa? Que siga a mesma linha de do Papa João Paulo II? Eu diria que aquilo que a Igreja precisa nesse momento, seguindo essa linha do João Paulo II, é de um homem que seja sinal vivo de Cristo. Que traga Cristo de uma maneira clara, como foi João Paulo II que trouxe Cristo para nós, e nos ajude a viver, a nós cristãos, essa responsabilidade de ser um sinal de novidade, de ser um sinal de verdade, de justiça, de unidade, de paz, e desta forma continuar o caminho de João Paulo II, de construir de fato a unidade, a paz e o diálogo entre todos os homens. Padre Vando Valentini, o Papa João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano em 450 anos. O que se espera para esse momento? Que seja um Papa italiano ou que se continue nessa linha de um Papa não italiano? É muito difícil de se dizer. Talvez a coisa mais provável seja que volte a ser um Papa italiano. Os papas italianos são papas que normalmente não fizeram grandes inovações, são os papas da continuidade. E o João Paulo II fez muitas inovações, bonitas e grandes. De qualquer forma, a coisa que se espera é que seja, qualquer lugar onde venha, seja, repito, um sinal vivo dessa presença de Cristo. Então, um homem verdadeiro que nos ajude a estar com verdade diante de todas as coisas. É interessante porque toda essa experiência de ser eleito Papa, de participar, que todo o povo pode acompanhar nesse momento, vai ajudar, eu digo, a Igreja, mas não só a Igreja, o mundo inteiro, a se colocar de maneira mais verdadeira diante de Cristo. Essa é a coisa que a Igreja mais espera. E esse Papa, então, deve ser um homem que nos fala de Cristo, que nos ajuda a ir a fundo nas experiências de humanidade renovada que Cristo veio trazer, porque no fundo Cristo não trouxe outra coisa senão uma verdadeira humanidade. Bom, Sandra, a gente está vendo aí as imagens ao vivo, todo mundo ansioso para ver quem será o novo Papa, né? Exato. Chegando à Praça de São Pedro. Estamos vendo aí o balcão do Palácio Apostólico. Em poucos momentos, o cardeal chileno Jorge Arturo Medina deve aparecer e anunciar o nome do novo Papa. Nome esse que foi escolhido pelo próprio Papa há poucos momentos. O próprio Papa, depois de ser investigado sobre se aceitava essa tarefa, logo depois foi escolher um nome. Essa é a primeira coisa que ele fez. Então, já esse nome é conhecido, pelo menos pelos outros cardeais. A coisa que agora está se esperando é que seja anunciado o Habemus Papa, o aplauso que sem dúvida vai sair da Praça São Pedro, mas a coisa também muito bonita é o primeiro gesto do Papa, que vai ser a bênção Urbi et Orbi. Que significa? Significa uma bênção para a cidade de Roma e para o mundo inteiro. Urbi é a cidade de Roma, e Orbi é o globo, né, da terrestre. Então, que atinge, e é uma bênção especial que é dada em alguns casos pelo Papa e que traz como consequência também a possibilidade de receber a indulgência plenária. Quer dizer, essa é uma graça que é dada através dessa bênção. Mas não só se espera a bênção, mas talvez se espera também algumas palavras do Papa. O nome que o Papa vai escolher vai determinar e vai mostrar o caminho que ele deve seguir. Exatamente. Portanto, se ele escolher João Paulo III, isso significa que ele continua no mesmo caminho de João Paulo II. Sem dúvida.
E a opção do nome significa também a opção de uma imagem, né? Então, João, por exemplo, que foi João 23, era a imagem de São João, um homem bondoso, um homem cheio de misericórdia, que vem da tradição bíblica, da tradição dos evangelhos, inclusive. O Paulo é o homem que anunciou, que se atreveu a anunciar ao mundo inteiro o anúncio de Cristo, falar de Cristo para todos os homens, até a capital do Império Romano na época. Então, João Paulo significava que ele assumia essa posição do homem bom, do homem misericordioso e, ao mesmo tempo, do homem atrevido, que se lançou no mundo inteiro para falar o anúncio cristão. Padre Evandro, desde o início, desde a morte do Papa João Paulo II, a gente está acompanhando os rituais da igreja. O que está acontecendo nesse momento, nesse intervalo entre o anúncio do Papa e entre a aparição dele ali no balcão do Palácio Apostólico? Então, a primeira coisa que acontece é que o Papa, depois de ter rezado com os cardeais, se retira nessa sala chamada Sala das Lágrimas. E lá ele um pouco desabafa, né? E ao mesmo tempo, porque é um momento sem dúvida emocionante também para ele. Isso ele faz sozinho? Não, é acompanhado pelos... já neste momento entram na Capela Sistina outras personagens que não apenas os cardeais, entram outras pessoas do Vaticano que acompanham ele nesse momento. Nesse momento, ele já é o Papa, já é o Bispo de Roma. E já começa a administrar. Então, se tiver algum problema sério que tem que ser resolvido nesse momento, também a pessoa que desenvolve a função de administração do Vaticano nesse tempo da sede vacante, né, em que não tinha Papa, vai pedir para ele conselho, vai pedir o que ele quer diante dessa circunstância. E ele vai decidir o que vai acontecer. Por exemplo, se o conclave se conclui agora, se ele continua, ele vai decidir se ele vai dar só a bênção apostólica ou vai também falar. A coisa impressionante com Wojtyła foi que imediatamente ele quis falar para o povo de Roma, porque ele era estrangeiro, como a gente estava dizendo antes, essa é uma possibilidade. Então logo ele ganhou o povo romano dizendo que ele gostava muito da língua italiana, né? E ao mesmo tempo pediu que se alguma vez ele fizesse algum erro ao falar, fosse corrigido, né? E nesse momento o povo que estava na praça fez um grande aplauso e, de certa forma, ele quis dar essa mensagem. Juntamente com isso, ele diz, abri as portas a Cristo, não tenhais medo. Ele assumia essa posição de não ter medo e pedia para todos nós, não ter medo também, a acolher com ele a pessoa de Cristo, porque não precisa ter medo do peso, da responsabilidade que a vida nos dá, porque quando estamos com Cristo, a gente carrega não sozinho as coisas, mas junto com Ele. Aí o senhor está falando do carisma que tinha o Papa João Paulo II. É preciso que esse novo Papa tenha o mesmo carisma, não? Bom, eu diria que o carisma quem dá é Deus. Então nós acreditamos que quando uma pessoa é chamada a ser Papa, tem uma graça especial que Deus lhe dá para isso. Então não sem dúvida Deus vai ajudá-lo. É claro que o novo Papa vai ser novo, não vai ser João Paulo II, é um outro. Mas, sem dúvida, com a graça de Deus, pode ser uma presença que nos ajude a estar mais perto de Cristo. É isso que esperamos. Neste momento, são 6 horas e 35 minutos da tarde no Vaticano, 1h35 hora do Brasil. E eu pergunto ao Padre Evandro, o Papa pode ter sido escolhido entre os 115 cardeais que participaram do conclave, mas também pode ser um outro cardeal, não é verdade? Ou isso é muito difícil que aconteça? E não só um outro cardeal, mas, enfim, um outro católico. Um arcebispo, por exemplo? Em princípio, pode ser até um leigo, teoricamente, né? E pode se escolher também de fora do colégio cardinalício. Mas isso, no meu modo de entender, não aconteceu nesse momento. Porque se isso acontecer, a pessoa tem que ser procurada. Se é um presbítero, se é um padre, se é um bispo, tem que sair lá do Vaticano alguém que vai procurar essa pessoa e vai trazê-la para Roma.
para depois perguntar diante dos cardeais se ele aceita. Isso demoraria, evidentemente, mesmo no mundo de hoje. Então, eu acredito que isso, mesmo podendo acontecer teoricamente, não tenha acontecido porque precisaria de um tempo muito maior. Afinal de contas, nós vimos a fumaça branca, agora há pouco, essa fumaça branca que saiu da Capela Sistina, da chaminé da Capela Sistina. A fumaça começou a sair da chaminé da Capela Sistina ao 12h50 do Brasil, como vemos agora nessas imagens. Mas ela só foi confirmada ser uma fumaça branca realmente. No início havia dúvidas, parecia que era uma fumaça preta. Ela só foi confirmada a 1h03 do Brasil. Logo em seguida, os sinos começaram a soar, eles também demoraram. Eles vieram, na verdade, confirmar a fumaça que estava todo mundo com dúvida, se era branca, se era preta, né? E os sinos vieram confirmar, foi quando a multidão na Praça São Pedro veio ao delírio, batendo palma e gritando "Habemus Papa". É impressionante neste sentido, se me permite, esses rituais estranhos, que para nós são um pouco estranhos, da Igreja Católica. Quer dizer, usar uma fumaça, poderia telefonar, poderia usar um sistema mais eletrônico, ou então um sino. São todas coisas muito sugestivas, muito simbólicas, né? O sino é a coisa mais bonita que tem. A gente ouvindo o sino do Vaticano, a gente se emociona só de ouvir aquela beleza daquele som. E não é só uma coisa da Igreja Católica, todas as religiões têm essa simbologia. A alegria pelos sinos tocados, a festa como são tocados nesse momento. É muito sugestivo, é muito importante também participar desse momento emotivamente, dessa forma. E todos os olhos voltados para a janela central do Palácio Apostólico. A qualquer momento, o cardeal chileno deve aparecer neste balcão e anunciar, portanto, o nome do novo Papa. Que há um novo Papa, o mundo já sabe. A expectativa agora é em saber quem é o novo Papa, qual a linha que ele vai seguir e se há chances de ser um Papa brasileiro. Por que não? O que o senhor acha, acredita? padre? Bom, os nomes que foram falados dos cardeais brasileiros é do nosso cardeal aqui de São Paulo, o Dom Cláudio Huns, e também foi falado mais recentemente o nome do primaz do Brasil, da Bahia, não me escapa o nome, mas... Arcebispo Magela. O arcebispo Geraldo Magela. E esses dois nomes são possíveis. O mais provável entre os dois, sem dúvida, é o Dom Cláudio, nosso cardeal de São Paulo, porque ele teve várias presenças muito marcantes no Vaticano. O Dom Geraldo Magela também esteve presente no Vaticano, foi prefeito de uma das congregações mais importantes, a congregação do culto divino, da liturgia, então tem uma presença lá. Mas mais recentemente a presença do cardeal de São Paulo se tornou, ele pregou o retiro para o Papa João Paulo II, o retiro de Quaresma, de Páscoa, e nesse momento, sem dúvida, se tornou uma presença muito mais conhecida também dentro do próprio Vaticano, porque isso é fundamental. Então, os dois são os dois nomes possíveis de brasileiros serem eleitos hoje como Papa. Vamos ver que Deus nos prepara. É difícil apostar agora quem será o Papa, né? Não dá para ter um nome, não. Não dá. Uma coisa que sabemos, quer dizer, que eu acredito que seja bastante razoável, é que não seja um Papa dos Estados Unidos. Porque o Vaticano normalmente nunca, na igreja, normalmente nunca se escolhe um Papa que seja de uma nação que seja a maior nação, como neste momento os Estados Unidos se apresentam, porque seria um Papa que se identificaria imediatamente com os Estados Unidos e então teria uma série de problemas. Por isso eu acredito que não deve ser um Papa americano dos Estados Unidos. Agora, pode ser um Papa latino-americano, sim, pode ser um Papa, eu diria, asiático ou africano, por que não? Está se abrindo. O povo, neste momento, grita, as cortinas foram abertas e o mundo vai conhecer, neste momento, o nome do sucessor de João Paulo II. É o Papa de número 265.
O cardeal chileno Jorge Arturo Medina, prefeito emérito da Congregação para o Culto Divino e os Sacramentos e protodiácono do Colégio Cardinalício, vai neste instante proclamar ao mundo o nome do Papa eleito. Vamos acompanhar. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters. Ele está fazendo uma saudação em todas as línguas. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Bom, padre, na verdade era um nome bem cotado, um nome esperado para que Joseph Ratzinger fosse o novo Papa, não? Sem dúvida. É um homem que representa uma continuidade estreita com o João Paulo II. João Paulo II o chamou para o Vaticano já faz mais de 20 anos e, apesar de ter uma idade já bem avançada, não autorizou que ele se afastasse, se aposentasse, mas o acolheu e o valorizou constantemente. É uma pessoa de primeiro escalão, do Vaticano já agora. Nomen imposuit Benedicti XVI. Benedito XVI. Benedito XVI é o nome do Papa escolhido pelo cardeal Joseph Ratzinger. Exatamente. O que significa esse nome, padre? Isso precisa um pouco entender, mas sem dúvida abençoado significa. Nós tivemos um problema com o sinal, pronto. Neste momento significa, podemos interferir que seja um homem que recebe a bênção de Deus de assumir essa tarefa e que pretende então ser um sinal dessa bênção para todo o povo, né? O senhor nos dizia, padre, que o senhor apostava, na verdade, ou pelo menos tinha uma certa inclinação para que fosse o decano Joseph Ratzinger. O senhor acredita, portanto, que ele deve seguir que linha agora? Sem dúvida vai dar continuidade à posição de João Paulo II de uma maneira muito firme. É claro, uma outra personalidade, é um alemão e, consequentemente, tem toda uma força moral muito grande. Então, nesse momento, está sendo preparado o balcão onde o Papa Benedito XVI, que é Joseph Ratzinger, irá discursar. Pode ser um discurso ou só uma apresentação aos fiéis que estão ali na Praça São Pedro. Exato. Ou a bênção, ou além da bênção, também uma colocação dele. É evidente que o prefeito da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé é considerado normalmente um papa, um bispo que tem uma posição, vamos dizer assim, bastante
conservadora, porque tem toda a tarefa de conservar a verdade da igreja e de vigiar para que a igreja... Então essa foi a tarefa dele. Então por isso que essa imagem conservadora, assim dito, apesar do que essa palavra conservadora não explica nada, é um juízo político sobre o Papa. Sem dúvida ele vai dar continuidade ao João Paulo II. Então, padre Josef Ratzinger escolheu o nome de Benedito XVI. Benedito XVI é o novo Papa que o mundo católico, de 1 bilhão de fiéis no mundo, acaba de receber. E o balcão do Palácio Apostólico acaba de ser preparado para receber, portanto, o novo Papa, Benedito XVI. O decano Josef Ratzinger. Como muitos analistas previam, o novo Papa, portanto, é o cardeal alemão Josef Ratzinger, braço direito do Papa João Paulo II e guardião do dogma da Igreja. Você vai ver agora em primeira mão mais detalhes sobre a biografia do novo Papa, que completou 78 anos no último sábado, 16 de abril. Em breve nós trazemos essa biografia e neste momento aguardamos, portanto, a presença do decano. Este alemão era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, órgão ortodoxo, antigo tribunal da Inquisição. Sua função é resguardar os conceitos morais do mundo católico. Sempre despontou como um dos favoritos para suceder João Paulo II, de quem era um velho amigo e com quem compartilhava posições ortodoxas. Foi acusado pelos liberais de usar seu poder para calar dissidentes. O ex-frei brasileiro Leonardo Boff, um dos expoentes da teologia da libertação, teve voto de silêncio imposto por Ratzinger 10 anos atrás. Mais velho dos cardeais, vemos agora uma imagem dos cardeais. Portanto, ele, o decano dos cardeais, com direito a voto no conclave, é tido como ultraconservador e um dos mais poderosos do Vaticano. Ele nasceu no dia 16 de abril de 27. E aí vem o novo Papa. Aí está o novo Papa, Benedito XVI, o cardeal Josef Ratzinger. Um problema com o sinal. Recuperamos o sinal agora. Saudado pela multidão, a multidão grita em alegria. E ele já está vestido, padre, como Papa? Como Papa, sim. Já tem a roupa branca do Papa. E, sem dúvida, ele aproveitou de uma das 3 roupas que tinha lá na Sala das Lágrimas. E ele está muito contente, se vê pelo rosto. E, sem dúvida, deve estar muito emocionado também. Nesse Mesmo momento, a sendo multidão, alemão. os fiéis que esperavam o anúncio do novo Papa, começam a gritar na Praça São Pedro. Parece mais torcida de futebol do que... Agora, padre, é uma preocupação porque ele é eleito aos 78 anos. João Paulo II assumiu aos 58 anos de vida. Sim. E teve um papado de 26 anos. Não é uma preocupação ter um papa de 78 anos? Sem dúvida. De fato, a gente pode imaginar que também foi escolhido também pensando num pontificado curto. Vamos ouvir agora o que ele vai Cari dizer. fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, está falando em italiano, então, que nem João Paulo II falou. Diz, o ritual prevessou a bênção, mas ele está falando. dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, Depois do grande Papa João Paulo II,
É só falar João Paulo II que já todo mundo bate palmas. I signori cardinali hanno Os eletto senhores me cardeais un me semplice, umile escolheram como lavoratore nella simples vigna del Signore. e humilde trabalhador na videira do Senhor, na plantação de videiras do Senhor. Mi consola il fatto Me consola o fato che il Signore sa que o Senhor lavorare e agire sabe trabalhar e anche agir con strumenti também com insufficienti. instrumentos frágeis e insuficientes. E, Mi sobretudo, affido alle vostre me confio às preghiere. vossas orações. Nella gioia del Na Signore alegria risorto, do Senhor ressuscitado fiduciosi del suo aiuto permanente, e necessitados do seu ajuda permanente, o Senhor nos ajudará sem dúvida. Maria Santíssima, sua mãe, está nos apoiando e nos está ajudando. Obrigado. Este é o momento da bênção, padre? Sem dúvida. Esse é o momento da bênção Urbi et Orbi. E nós também recebemos essa bênção, porque é para o mundo inteiro. E podemos recebê-la com um pedido dentro do nosso coração da indulgência plenária. Quer dizer, um pedido de que Deus perdoe todas as nossas culpas, todos os nossos erros e nos leve logo para o paraíso, quando a gente morrer. É um pedido muito importante. É claro que exige também cumprir outras obrigações, como se confessar e ter um momento também de rezar pelo Papa, pelas necessidades da Igreja e rezar o credo. E nesse momento ele vai nos abençoar dessa forma. Procedamos à bênção, disse Sancti Apostoli Petrus et Paulus, di quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Pregibus et meritis Beate Maria semper Virginis, pelos méritos de Nossa Senhora Sempre Virgem, Beat Ioannis Baptiste, et São João Sanctorum Batista, Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, e todos os miseriatur santos. vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, Dá essa bênção para perdoar todos os nossos ad pecados. vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, Indulgência, et absolução e remissão dos pecados nossos. Spatium vera et fructuosa penitentiae, cor semper penitens, Se o nosso coração for cheio de postura penitente, consolationem Sancti Spiritus, a consolação do Espírito Santo e a perseverança até o fim. É isso que pede para nós, ao Senhor onipotente e misericordioso. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et mania semper. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Esta foi a bênção, portanto, do novo Papa Benedito XVI, o cardeal Josef Ratzinger.
O novo Papa Benedito XVI saúda o povo na Praça São Pedro, no Vaticano, do balcão do Palácio Apostólico. Josef Ratzinger, alemão, nascido no dia 26, ou melhor, no dia 16 de abril de 27. Padre, há dúvida em relação ao nome escolhido por Josef Ratzinger. Ele seria Bento ou Benedito? A tradução para o português, portanto, seria... Eu não saberia lhe dizer. Eu, sendo italiano, não sou a melhor pessoa para responder a essa tua dúvida. Em italiano, portanto? É a mesma palavra, é uma palavra só, não tem Bento e Benedito. Perfeito. Então, Bento significa Benedito, perfeito. Abençoado. Então, é uma palavra só. Então, em italiano é Benedetto XVI, 16º. Certo. Que, na verdade, nós não falamos o 16º, nós falamos o 16. A partir do 10º vira 11, Pio XII, não é verdade? Exato. E agora, a próxima coisa que vai acontecer deveria ser aquela da missa em que ele toma posse, né? E, se a gente pode dizer assim, como bispo de Roma e como Papa da Igreja Católica Mundial, né? E, neste sentido, o próximo passo vai ser esse. O outro que a gente está esperando de maneira ansiosa, que tinha ficado com muitas dúvidas, vai ser o Dia Mundial da Juventude, que vai acontecer exatamente na Alemanha, né, em Colônia. Então, também esta vai ser uma festa muito grande e muito participada pelo Papa ser alemão, sem dúvida. Bom, nesse momento ele está se despedindo dos fiéis, depois da primeira aparição como Papa. O que acontece agora nos rituais da igreja? O que acontece lá dentro no Palácio Apostólico, padre? Daquilo que a gente pode saber é que ele provavelmente vai rezar uma missa de ação de graças pedido com o Colégio Cardinalício. Padre, na página do Vaticano consta como o Papa anterior, o cardeal Josef Ratzinger, consta como Bento XV. Bento, então é Bento. Portanto, ele deve estar recebendo o nome de Bento XVI. Bento XVI, sem dúvida. Se chamará Bento, então em português é Bento. Bento XVI. Sem dúvida. Este, portanto, é o nome escolhido pelo cardeal Josef Ratzinger. Aliás, ele foi perguntado pelo vice-decano, Ângelo Sodano, já que ele era o decano, ele deveria perguntar ao novo Papa, mas como ele foi escolhido o novo Papa, ele foi perguntado se aceitava ser Papa pelo vice-decano, Ângelo Sodano. Esses sinos, eles significam o quê, padre? Eles encerram a cerimônia? Agradecem a Deus e participam da festa desse momento. Todos os cardeais aparecem nas janelas da Capela Sistina. Inclusive, antes vimos um cardeal que não era do rito romano. Estava vestido de preto. Exatamente. Devia ser um cardeal, se não me engano, da Síria, e que reza a missa em língua aramaica, na língua falada pelo próprio Cristo. Esse estava presente também dentro do consistório dos cardeais que definiu o novo Papa. Todos os cardeais, portanto, também se despedindo do povo na Praça São Pedro. Essa é a imagem, portanto, do novo Papa, Bento XVI, o novo Papa, nome esse escolhido pelo cardeal Josef Ratzinger, alemão, nascido na cidade de Marktal, da diocese de Passau, na Alemanha. Agora sim, nós vamos conhecer, portanto, o perfil, a biografia do cardeal alemão Josef Ratzinger, braço direito do Papa João Paulo II e guardião do dogma da Igreja. Você vai ver agora mais detalhes sobre a biografia do novo Papa, que completou 78 anos no último sábado, 16 de abril. Este alemão era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, órgão ortodoxo, antigo tribunal da Inquisição.
Sua função é resguardar os conceitos morais do mundo católico. Sempre despontou como um dos favoritos para suceder João Paulo II, de quem era um velho amigo e com quem compartilhava posições ortodoxas. Foi acusado pelos liberais de usar seu poder para calar dissidentes. O ex-frei brasileiro Leonardo Boff, um dos expoentes da teologia da libertação, teve voto de silêncio imposto por Ratzinger 10 anos atrás. Mais velho dos cardeais com direito a voto no conclave, é tido como conservador e um dos mais poderosos do Vaticano. Nascido em 16 de abril de 27, defende ideias medievais da igreja, dizem os críticos. Ele é contrário à ordenação de mulheres e defende ardorosamente a necessidade de moralidade sexual. Para ele, a única forma clinicamente segura de prevenir a AIDS é se comportar de acordo com a lei de Deus. Foi arcebispo de Munique e a nacionalidade alemã não foi considerada uma desvantagem na escolha, como previam alguns vaticanistas. Vamos conversar agora ao vivo com a correspondente Ilse Scamparini, que está na Praça São Pedro, acompanhando este momento histórico. Ilse, você nos ouve? Sim, Sandra. Qual é a sensação neste momento de estar presenciando este momento histórico? Como o povo está se comportando? Bem, até agora nós ouvimos um coro aqui na Praça São Pedro. Benedetto, Benedetto. Tem duas curiosidades sobre o novo Papa. Embora ele seja alemão, ele é também reconhecido como um italiano, porque está há muitos anos em Roma, desde 81. O novo Papa, o Papa eleito, é um homem conhecido pelo seu grande senso de humor e de autoironia. E a sua inteligência e brilhantismo são reconhecidos em todas as áreas da igreja, fora dela, também pelos pais. Ele já teve posições muito duras, mas sempre foi reconhecido como um homem brilhante. As pessoas continuam gritando e batendo palmas aqui, inclusive tem um monte de crianças bem ao meu lado. Dá para ouvir, Ilse. Voltamos com Ilse Scamparini, direto de Roma a qualquer momento. Portanto, a Igreja Católica já tem um novo Papa, é Bento XVI, Joseph Ratzinger. Nós estávamos acompanhando agora há pouco, estamos aqui no estúdio com o Vando Valentino, coordenador da Pastoral na PUC. O Jornal Hoje vai fazer uma pausa rapidinha e a gente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta neste dia histórico em que o novo Papa foi escolhido pelo Colégio Cardinalício. 115 cardeais escolheram o cardeal Joseph Ratzinger, o decano dos cardeais, como novo Papa. E Joseph Ratzinger escolheu o nome de Bento XVI. Bom, analistas acreditam que ao escolher o nome de Bento, o cardeal Joseph Ratzinger pode indicar que pretende fazer mudanças para políticas mais moderadas. Bento XV se afastou do rigor doutrinário do Pio X. O pontificado de Bento XV foi de 1914 a 1922. Ele era italiano de Gênova e na sua primeira bênção como Papa, Bento XV fez um discurso sobre a necessidade da Igreja promover a paz e atender aos enfermos e aos mais necessitados. Padre, o senhor acredita que com esse discurso que o novo Papa Bento XVI fez, já dá para ter uma ideia, esse curto discurso, essa saudação ao povo na Praça São Pedro, dá para ter uma ideia de que linha ele deve seguir? Bom, eu queria dizer que também não só ele fez esse discurso, mas ele fez a homilia que concluiu a preparação e que abriu o conclave. Antes de iniciar o conclave, ele fez uma homilia dizendo como seria o perfil do novo Papa. Exato, as necessidades da igreja, o que a igreja precisa, olhando porque era a missa que foi rezada para o novo Papa que seria eleito. Então, nessa missa, ele fez a homilia. Eu acredito que o que ele falou na homilia, que sobretudo, é olhar o homem de hoje na dramaticidade, na fragmentação que ele vive, no vazio que ele vive, no relativismo absoluto que o homem de hoje vive, testemunhar uma verdade que permaneça, que possa construir a vida do homem. Esse foi um dos traços mais marcantes da homilia dele. E ele quer ser um sinal disso. Mas olhando para Bento XV,
é interessante essa ligação, porque ele quer ser um Papa, vamos dizer assim, que reconstrói a igreja. Não só o homem, mas a igreja também dentro dela, né? Uma pessoa e ao mesmo tempo que olha os pobres e os necessitados. É muito interessante isso, porque não estava preocupado, como você acabou de ler, não estava preocupado com o rigor teológico. É interessante que ele tenha escolhido esse nome porque indica uma perspectiva. Ele que foi o grande, vamos dizer assim, aquele que lutou pelo rigor teológico por causa da função que ele exerceu no Vaticano até hoje, ele se abre numa outra perspectiva. Eu acredito que essa seja uma resposta muito bonita ao homem de hoje, porque o homem de hoje não precisa de alguém que chame a atenção sobre a moral. É claro que essas questões de moral são sempre as mais quentes, porque mexem com muitas coisas. Quantos votos o senhor acha que o Joseph Ratzinger foi eleito? Com quantos votos dos cardeais? Eu acredito com muitos votos. Bem mais do que os 77 necessários. Eu acredito que sim, porque foi rápida a eleição, é sinal que depois de algumas tentativas iniciais, todo mundo se unificou em volta dele. Eu acredito que seja uma eleição com um bom número de votos, exatamente. O senhor falou que foi uma eleição rápida, foi uma votação ontem dos cardeais, que acabou saindo a fumaça preta. Hoje, durante a manhã, hora de Roma, 2 também e uma hoje, ou seja, foram 4 votações. É muito rápido? É muito rápido. Na quarta, o mais rápido foi em 3 votações, 4 é já quase a mesma coisa, né? Então é muito bonito isso. E eu acredito que essa presença do cardeal Ratzinger, que indica esse caminho também com o seu nome, é uma presença muito fascinante do ponto de vista humano, apesar de ser totalmente diferente de João Paulo II, já se vê, porque ele é alemão, não tem aquela facilidade de comunicação, ele se emocionou, não conseguiu nem falar agora, que tinha João Paulo II, mas ao mesmo tempo é uma grande perspectiva que está se abrindo. Ok, padre, nós ouvimos agora os sinos na Praça São Pedro, comemorando este momento em celebração com o povo, com os fiéis que acompanham este momento histórico no Vaticano. Nós voltamos em instantes com novas informações. O Jornal Hoje está de volta neste dia histórico em que o nome do novo Papa foi finalmente conhecido pelo mundo. Hoje, ao 12h50 aqui do Brasil, uma fumaça começou a sair da chaminé da Capela Sistina. Havia dúvidas se era preta ou se era branca. O mundo, em expectativa, ficou esperando um pouco mais, até que veio a confirmação a 1h03, hora do Brasil, de que, de fato, a fumaça era branca e os sinos confirmaram isso. Portanto, na 4ª votação dos 115 cardeais, se chegou ao nome do cardeal Joseph Ratzinger. O povo, na Praça São Pedro, celebrou este momento e esperou ansioso pela aparição do novo Papa Bento XVI. O cardeal chileno Jorge Arturo Medina apareceu no balcão do Palácio Apostólico e disse finalmente Habemus Papam. Habemus Papam. Em seguida, ele disse o nome do novo Papa. O mundo esperou em expectativa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Josephum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.
E neste momento, logo em seguida, apareceu finalmente, portanto, o novo Papa Bento XVI. Bento XVI, ficou meio confuso, é Benedito, Bento, como é que a gente vai chamar esse novo Papa? Olhando um pouco a sucessão apostólica, a gente vê que não tem Benedictus, mas tem Bento. Então, a tradução para o português de Benedictus, que é a palavra latina... Portanto, em português é o Papa Bento XVI. Padre, como devemos, portanto, saudar o novo Papa agora? Viva o Papa, não sei, não tem que eu saiba, não tem uma saudação especial, né? É reconhecer ele como o nosso pai, né? Então, tem a tradição de beijar o anel do Papa. Anel, não só do Papa, isso é de todos os bispos, né? Nesta forma pedir a bênção deles. Então esse gesto é típico de todos, né? E, sem dúvida, de qualquer forma, essa presença do nosso Papa alemão, de origem alemã, que é uma novidade absoluta na vida da Igreja, é uma presença que vai indicar a necessidade de uma maturidade da fé dentro da Igreja, porque esse é um dos temas que ele trabalhou na sua homilia, explicando que esse era um ponto fundamental para o cristão de hoje, saber viver diante de tantas ideologias, de tantas seitas, também cristão, crescer na maturidade da fé. Vamos agradecer a presença hoje aqui do padre Vando Valentini, coordenador da Pastoral Universitária da PUC de São Paulo. Obrigado pela ajuda do senhor aqui. Obrigado a vocês. Uma boa tarde. Neste momento. E o jornal hoje se despede, portanto, neste dia histórico em que o mundo conheceu seu novo Papa, Bento XVI. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde e a gente se vê amanhã. Então, até amanhã.